Ok. Então, o pessoal que mexe com CIOP, com PPA há mais tempo, como o Rafael colocou, já mexeu com o processo de avaliação, já trabalhou com os processos de avaliação do PPA no CIOP. Só que, assim, a gente teve, nesse PPA, a gente teve algumas mudanças, né, de direcionamento, de conceitos, como o pessoal já explicou, mas a gente tenta fazer aquele trabalho de inovar, mas com a cara de antes, né? Assim, a gente tenta manter o sistema de uma forma que seja simples para vocês que já são habituados, que já trabalham no shopping no dia a dia, não terem dificuldades de encontrar as funções e trabalhar com as informações, enfim, que vocês necessitam. Então, o acesso à avaliação é no menu PPA. Assim, antes de começar, só para deixar claro, o Rafael já explicou, né? A gente vai ter o guia CIOP do processo de avaliação, como a gente sempre publica. Ele deve sair aí até a segunda-feira. A ideia é que na segunda-feira o sistema já estará liberado para vocês e o guia CIOP também. Ele estando finalizado antes, a gente já compartilha com vocês antes. Alguns ajustes ainda do CIOP saíram hoje, enfim, algumas coisas ainda estão sendo ajustadas, então provavelmente a gente só deve ter na segunda-feira, mas tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, outros detalhamentos estarão lá no guia explicado detalhadamente. Então, o acesso à avaliação através do menu PPA, monitoramento, avaliação. Talvez o menu de vocês tenha menos coisa aqui, mas o acesso é o mesmo. PPA, monitoramento, avaliação. O módulo avaliação sempre funcionou no CIOP como um braço do monitoramento. Então, por isso que ele aparece aqui na mesma janela. E aí, como nós falamos, para vocês que já estão habituados com os processos do CIOP, está organizado de uma forma bem semelhante. A avaliação está estruturada nos principais nós que a gente tem de formação do PPA no CIOP. Então, enquanto o monitoramento a gente teve um foco nas metas, então a gente focou nas metas, os objetivos específicos, metas das entregas, as medidas institucionais. Na avaliação, a gente foca nos nós de cima, nos nós que agregam essas informações. Então, uma parte das informações da avaliação, a maior parte, na verdade, vai estar dentro do próprio programa. Então, aqueles eixos que Rafael apresentou para nós estarão aqui organizados nas formas desse questionário. Então, o primeiro eixo lá, que seria diagnóstico e desenho do programa, nós temos 3 questões aqui, uma relacionada à definição do problema, lá do programa. Então, ele pergunta se, considerando a fase atual de implementação do programa, se o problema está identificado de maneira precisa. E aí a ideia é que vocês reflitam e assinalem aqui de acordo com a visão que vocês têm hoje, já com o programa em andamento, e como está a definição do problema que a gente registrou lá no CIOP em 2023. Então, vocês têm 4 opções aqui, uma a definição do problema bem eficiente, e aí Eu não sei como se é só vocês para estão mim. refletindo. Está cortando muito o áudio. Tá cortando. Congelou para todo mundo? Cortando mesmo. O áudio travou. Sim, tá Daniel, cortando. tira sua Gente, câmera. Acho que se você tirar sua Certo. câmera, melhora. Por favor, obrigada. Beleza, eu fechei minha câmera aqui. Vamos ver se melhora, que nossa rede do Ministério não está colaborando hoje. Mas vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo me ouvir aí? Sim, sim. Sim. Oi, estão me ouvindo aí? Sim. Sim, estamos. Sim, Ok. pode continuar. Então, as questões aqui, a opção 4 não, né?
que a opção 4 já... A quarta opção já diz que a definição do problema está ok, não precisa de nenhum ajuste. Mas as opções, não é possível entender qual problema está sendo tratado. A descrição do problema é genérica, sem especificar quais grupos. O problema está identificado com algumas dimensões econômicas, faltam detalhes quantitativos e evidências concretas. Essas opções aqui, caso vocês assinarem, dão a oportunidade de escrever uma proposta de revisão. Então, aquela questão que a gente está pensando, que a gente apresentou aqui, Rafael apresentou, acho que a Flávia comentou também, sobre a integração dos processos. Então, a ideia de como vocês, os ministérios, já vão estar refletindo sobre a situação, né, os aspectos do programa, que a gente já vai captar as sugestões que vocês tiverem, as propostas relacionadas à alteração dos atributos do PPA. Então, aqui seria a proposta de revisão específica para aquele campo lá de problema que deu origem ao programa. Da mesma forma, a questão B trata sobre público-alvo. Então, a pergunta tem esse mesmo direcionamento. O público-alvo delimita adequadamente a população que será atendida, priorizada pelo programa. E aí a ideia é que vocês reflitam já a partir da visão do programa sendo executado, enfim, esse primeiro ano do PPA. Então, temos aqui 4 opções: o público-alvo está indefinido, não é possível compreender quem será atendido, ou se ele exclui parte da população, ou se está muito genérico, dificultando a compreensão, ou se está definido, mas, enfim, pode ser melhorado, falta especificidade. E a quarta opção, o público-alvo está claramente identificado. Da mesma forma, assinalando uma dessas 3 opções, ele já abre o campo para a proposta de revisão, então vocês vão poder detalhar aqui o que poderia ser melhorado na descrição do público-alvo desse programa para que, de fato, ele reflita adequadamente a população. A questão C fala sobre o objetivo geral. Então, aquela ideia do objetivo geral, apresentar a mudança de realidade que é esperada através do programa, após a intervenção. Então, nós temos também as 4 opções, e aí elas vão, mais uma vez, gradativamente, de acordo com a adequação do objetivo geral. Então, primeira opção, não compreende, o objetivo geral não compreende as mudanças, compreende de forma limitada ou insuficiente, compreende parcialmente, compreende totalmente. Então, da mesma forma que as anteriores, marcando as opções aqui, vocês vão ter a oportunidade de sugerir como é que seria uma proposta de nova redação do objetivo geral para atender de forma melhor a mudança de realidade que é esperada. Então, essas seriam as questões relacionadas a diagnóstico e desenho nesses aspectos. Então, a gente vê que a ideia aqui é dar uma reflexão geral sobre os atributos ali que compõem aquele programa. A seção 2 trata sobre objetivos específicos e entregas, então uma reflexão também sobre o conjunto dos objetivos específicos e entregas que fazem parte desse programa. As entregas, na verdade, vão ser tratadas mais detalhadamente dentro da árvore, dentro dos objetivos específicos, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, a reflexão aqui, a pergunta é se os objetivos específicos são suficientes. E aí, mais uma vez, a gente tem 4 opções que vão gradativamente descrevendo, respondendo à questão. Então, os objetivos específicos são inadequados, não apoiam o objetivo, se alguns são adequados, mas há lacunas, se a maioria está adequada, mas existem elementos, ou se todos os objetivos contribuem. Então, vamos fazer essa reflexão aí, responder. E aí, na questão 2.2, a gente levanta mais uma vez essa reflexão em relação às alterações do programa, mas aí a gente já tem a questão da criação de novos objetivos. Aqui em cima a gente fala sobre propostas de alteração, aqui a gente está falando de criação. Então, aqui, caso o Ministério marque sim, que é necessário alterar, então ele abre essa opção aqui de incluir objetivo específico. Então, vocês acessando aqui, vão poder... Ele traz essa telinha aqui, que é a mesma tela lá do cadastro. Então, vocês vão poder preencher aqui enunciado, descrição, órgão, etc.
E esse objetivo específico proposto já vai aparecer quando a gente abrir a revisão lá em meados de março. Então, a ideia é já, como nós falamos anteriormente, que os órgãos estarão refletindo sobre seus programas, que eles já possam, inclusive, propor alterações ou criações de novos atributos. Isso vai estar lá já quando a gente abrir a revisão. Preenchendo aqui as informações, salvar e ele retorna. E se você não quiser, depois a gente volta para o questionário. Então, aí esse seria o eixo 2. Aí nós temos aqui o eixo 3, que ele fala sobre a governança do programa. Então, ele questiona se o programa tem alguma instância formal, se tem, mas os papéis não estão claros, se ele tem instâncias, mas não está atendendo, ou se ele tem, está consistente, bem definido, etc. Então, mais uma vez, vocês vão poder assinalar nesse sentido e propor revisão. Esse item 3.2 tem uma diferença em relação aos demais, porque ele permite que os ministérios, que vocês marquem mais de uma opção. Então, ele questiona sobre o arranjo estrutural, arranjo institucional do programa, que é a questão do conjunto de normas, regras, atores, etc. Então, toda aquela ideia que foi feita lá na elaboração do PPA, né, das bases que ajuda a sustentar e a justificar o programa. Então, leva essa reflexão sobre o que precisa melhorar, enfim. Então, essa questão permite até 3 opções serem selecionadas. A questão 3.3 pergunta sobre o modelo de governança, incluindo União, Estados e municípios. E aí vocês podem marcar tanto não se aplica, como se não prevê, se prevê de forma limitada, se possui, mas há falhas ou lacunas, ou se possui e está funcionando bem. Então, a gente nota que as perguntas vão trabalhando com níveis de maturidade, né, que vão crescendo gradativamente. Pergunta aqui sobre a divulgação, a publicidade das informações pelo órgão responsável, se não são divulgadas, se ocorre, se é regularmente, mas se a linguagem não está muito clara ou se é divulgada de forma regular e acessível. A pergunta 3.5 fala sobre a integração com os outros planos regionais, setoriais, etc. E aí ele fala se não há estudos, se existe algum alinhamento, se já está sendo realizado, se existe algum alinhamento e se foi realizado o alinhamento completo. O 3.6 fala sobre a vinculação entre PI e PPA. Então, como é que esses planos estão integrados. Ele pergunta a opção se o PPA não foi considerado, se existe algum alinhamento, se há um alinhamento razoável e se há um alinhamento pleno entre os planos. E o 3.7 é apenas sim ou não, pergunta se sua execução é multissetorial. Esse eixo 4 de integração e intervenções, como Estela falou, não foi Estela Flávia que citou, é uma sugestão do próprio pessoal da SMA, da Secretaria de Monitoramento e Avaliação. Então, a ideia de avaliar como é que aquele programa está integrado com outras intervenções governamentais. E aí, a gente tem no nosso manual técnico do PPA, né? Desculpa, nosso manual de gestão. Ok. A gente tem isso e depois a gente vai voltar aqui, o pessoal vai explicar melhor essas questões. E o eixo 5 é sobre a avaliação global do programa. Então, vocês vão refletir sobre como é que está o andamento global do programa em relação ao que já foi falado, de governança, dos resultados, do conjunto dos objetivos específicos, conjunto das entregas. E aí nós temos 3 níveis e a justificativa por que esse nível foi... por que foi selecionado, que foi apontado esse nível de avaliação aqui. Ok, então essas são as questões que fazem parte do
da autoavaliação do programa. Então, aqui nós falamos sobre o programa, descendo para os atributos, a gente começa a pegar os elementos mais específicos, mais detalhados. Então, no objetivo específico, sim, só uma coisa importante. A gente ainda não tem, na avaliação, o recurso da validação, que nós temos lá no monitoramento. Então, preenchendo as informações e salvando, elas já ficam registradas. Tanto ficam registradas para quem está preenchendo, como nós aqui no Ministério do Planejamento já visualizamos, já recebemos as informações. A gente vai ter a validação mais para frente, mas pelo menos nessa captação ainda não. Então, aqui no objetivo específico, as perguntas, a reflexão começa a ser mais voltada especificamente para esse objetivo específico, para cada um dos objetivos específicos que estão sendo autoavaliados. Então, a primeira questão pergunta se o objetivo específico define o resultado esperado para o alcance do objetivo do programa. Então, sempre aquela reflexão em relação ao programa ali, ao seu objetivo geral. E aí, a pergunta de sim ou não, na verdade, todas as questões aqui, tanto da tela de objetivo específico como de entrega, são de sim ou não, com a opção do detalhamento, que aí nós vamos mostrar em quais casos que existe esse detalhamento. A pergunta que se o objetivo específico deve ser revisado, caso o Ministério marque sim, então ele vai poder propor aqui uma proposta de revisão. Então, mais uma vez, naquela linha dos processos de autoavaliação e revisão andarem juntos. Se marcar não, tudo bem. Aí nós questionamos sobre o indicador, então uma reflexão se ele permite medir o alcance do objetivo específico, se o indicador é apurado anualmente, se ele deve ser revisado, e aí, mais uma vez, marcando sim, ele já dá oportunidade para incluir a proposta de revisão, que nós temos nessas questões, a partir da 6, a reflexão sobre as metas, então, se as metas são alcançáveis, na questão 6, se ela está adequada com os recursos orçamentários e não orçamentários disponíveis, se ela deve ser revisada, mais uma vez, com a proposta de revisão, sobre a regionalização da meta, se está adequada, se deve ser revisada, e a desagregação também em públicos específicos. Se ela está adequada e se deve ser revisada, mais uma vez marcando sim, vocês podem propor aqui qual a revisão que deve ser, que a revisão que está sendo proposta para a operação desse atributo. As questões 13 e 14, na questão 13, pergunta sobre o conjunto de entregas são suficientes. Então, assim como lá no programa a gente perguntou sobre o conjunto dos objetivos específicos, aqui também a gente pergunta sobre o conjunto de entregas. Marcando sim, ok. Marcando não, ele dá oportunidade também para que o Ministério cadastre uma nova entrega, ou mais de uma, inclusive, e vai atender melhor, já que marcando não, o Ministério está dizendo que as entregas são suficientes, então o Ministério já pode propor aqui novas entregas que vão ajudar a que o conjunto de entregas seja suficiente para alcançar o objetivo. A gente sabe que o cadastro de entregas, esse cadastro de entregas é extenso, então a gente vai exigir, pelo menos nesse primeiro momento, apenas alguns campos. Isso vai estar especificado lá no guia CIOP, tá? Então, ninguém precisa se desesperar, que no primeiro momento vocês não precisam preencher exatamente todos os campos, criar metas, indicadores, etc. Mas existem alguns campos que o próprio sistema exige como obrigatórios para criar uma nova entrega, e o restante vai ser complementado lá em março, quando a gente abrir a revisão. Okay? Mas a ideia é que vocês já possam propor novas entregas para atender o alcance do objetivo específico, assim como medidas institucionais também, da mesma forma. Então, marcou sim, ok, marcou não, o Ministério vai poder cadastrar novas medidas institucionais aqui também, para atender o alcance do objetivo específico, aquele objetivo específico. Sobre as entregas, a entrega segue basicamente o mesmo. Deixa eu ver. O questionário da entrega é basicamente o mesmo do objetivo específico. Tá? Então, a gente tem uma visão geral sobre a entrega,
algumas questões sobre o indicador e algumas sobre a meta. Então, nós não vamos citar uma a uma, mas é basicamente o mesmo questionário. Sobre se nós já falamos, né, que você preenche e o registro da informação é usando o botão salvar. Nós já teremos até a segunda-feira os relatórios, tanto espelho como em planilha. Então, vocês poderão acompanhar, tanto vocês como nós aqui no órgão central, vamos poder acompanhar o que está sendo preenchido, tanto com o espelho como com a planilha de dados da avaliação. E também, em relação aos perfis, que é uma dúvida muito comum. O acesso à avaliação vai ser feito utilizando os mesmos perfis que já são utilizados no acesso ao monitoramento. É o perfil gestão PPA e o perfil unidade orçamentária. Como é que esse acesso está sendo estruturado? Como o processo é muito curto, né? A gente tem um prazo exíguo aí para o preenchimento, então as áreas de planejamento vão ter acesso. As áreas de planejamento acaba tendo acesso a tudo, né? Mas assim, as unidades orçamentárias, quem tiver perfil O, enfim, geralmente são as unidades finalísticas do Ministério, vão poder editar as informações tanto de entrega como de medidas e assim, desculpa, nós não mostramos o cadastro à medida, né? Mas já que a gente está falando de perfil, os perfis unidade orçamentária vão poder preencher as informações da autoavaliação, tanto de medidas institucionais, entregas e objetivos específicos. Programa vai ser apenas para as áreas de planejamento, perfil gestão PPA, que vai poder editar o questionário do programa. Mas as áreas de planejamento acabam podendo editar as informações em todos os atributos. Tá? Então, no princípio, o perfil O consegue editar informações e medidas, entregas e objetivos específicos. Perfil gestão PPA no programa e, enfim, havendo necessidade nos demais atributos. Ok? Como eu falei, isso tudo vai estar especificado no Guia SIOP de avaliação. Só para mostrar aqui rapidinho, então, a questionário das medidas, são 3 questões, sim ou não. Então, a primeira questiona se a medida ainda é relevante para o objetivo do programa, ou objetivo específico, você vai marcar sim ou não, se ela é execuível e se deve ser revisada. E, mais uma vez, você marcando sim, ele vai perguntar qual que é a proposta de revisão para aquela medida. Ok, eu creio que a gente já falou de tudo, fica à disposição aí para as dúvidas. Espero que tenha ficado claro, como nós já falamos, essas informações, todo esse processo de preenchimento que a gente já falou já está no Guia SIOP de avaliação. A gente tentou, mais uma vez repetindo, simplificar ao máximo o processo. Então, a gente tem aquele trabalho de inovar no processo, mas tentar manter o sistema simples no sentido de facilitar o preenchimento e facilitar essa integração de informações entre a avaliação e a revisão, que é um dos objetivos da avaliação esse ano. Beleza? Então, muito obrigado e qualquer coisa a gente fica à disposição aí para dúvidas e demais esclarecimentos. Obrigado.